capítulo 12, o verso 12 em diante, querida. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12 em diante, que diz assim: a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se o pé disse, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos seres menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muitos mais honra. Porque os que em nós não são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que ninguém haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidadosos uns dos outros, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com eles. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e seus membros em particular. A um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos os dons de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eis aí a Tua noiva, Senhor. Tu, Senhor, pois a conhece. Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, Pai, o Senhor venha aparecer. Nos ensine, nos use pela Sua infinita misericórdia. É o que eu te peço, crendo, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Queridos, as cartas de Paulo, falar das cartas de Paulo aos Coríntios, ou também falar da cidade de Corinto, querido. É uma carta muito forte. Se bem sabemos, era um povo próspero, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era portuária, era um rico centro comercial, querido. Era uma cidade bem localizada.
Os moradores viviam bem na região, tinha seus mantimentos, viviam bem. Povo de Corinto. A cidade possuía um teatro que tinha os seus certos jogos. Que no teatro ele tinha capacidade para 20.000 pessoas. Teatro ao ar livre, tinha uns jogos estímicos. Só perdia a importância para os Jogos Olímpicos. Uns jogos que tinha um certo prêmio todo ano. Era uma cidade que o povo ali vivia bem. Vivia bem. E a sua população incluía os gregos, romanos e os dos orientes médios. Os orientais, ou assim melhor dizer, era a sua população ali. Tanto é que o texto a qual nós vai lendo, vai dando continuidade, Paulo fala aqui dos servos. Paulo vai dizendo no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito formado em um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, quer todos temos bebido o mesmo espírito. A gente vai analisando o texto, vai buscando, vai se informando. Quando Paulo escreve certas cartas, a gente vai entendendo, quando a gente vai se aprofundando, porque onde ali a cidade exibia ali numa cidade, que nessa cidade de Coríntio, com orgulho, um templo, eles, uma imagem da deusa, como eles falavam, da deusa Afrodite. Eles exibiam um templo com orgulho, desse imenso, com orgulho, aquela imagem daquela deusa e suas 1000 prostituições. Querido, cidade de Coríntio, ela era avançada, vou dizer assim, avançada, seu período, seus muitos pecados. A prostituição ali era intensa, a bebida era intensa, era um povo que adorava, idolatrava deuses, povo de Corinto. E Paulo pega pela primeira vez em Corinto na sua segunda viagem, no ano 50 depois de Cristo ali. Ele pega na cidade de Corinto. Isso muito difícil. Imagine quando Paulo para em certas reuniões e os homens falavam dos costumes, das experiências, e Paulo observando. De repente Paulo começava a dar o sermão. Homem cheio do Espírito Santo, homem abençoado por Deus. E a carta de Coríntio, ela foi escrita em Éfeso. Foi em Éfeso. A carta trata, em sua maior parte, do caráter prático, querido. Estamos chegando, estou aqui dando uma passeadazinha devagarzinho, pausadamente, para a gente chegar no texto a qual nós lemos. Trata dos problemas espirituais, querido, e maiorais. Um livro didático, a teologia pastoral, teológica. Importância do livro ao tribunal de Cristo, a habitação do Espírito Santo, a glória de Deus, a ser o amor e o exercício dos dons. É aonde queremos chegar, querido. Os exercícios dos dons. Quando nós começamos a ler em 1 Coríntios capítulo 12, a unidade dos membros do corpo, Paulo, suas dando as suas referências,
Porque assim como um, e muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formado em um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por assim do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Querido, quando a gente começa a analisar o escrito de Paulo a mencionar que cada parte do corpo ela tem a sua função. Cada parte do nosso corpo ela tem a sua função. Vou dizer, tem o seu objetivo, não é verdade? E se nós analisarmos, Paulo ele vai dando continuidade ao texto, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada uma deles como o quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E é verdade. Tem membros do nosso corpo que a gente quase não dá importância, mas ele é necessário. Ele é necessário, porque ele está no seu corpo. Se eu fazer uma alusão, ou abrir um parente, e trazer para a igreja do Senhor, um membro, o corpo, a igreja lavada e remida de Deus, se a gente for trazer ali para a noiva do Cordeiro, do porteiro ao zelador, do apóstolo, do pastor, presbítero, daquele que fica sentado na cadeirinha ali, só ouvindo, todos eles são sumo importante para Deus. Todos eles têm uma função importantíssima para o Senhor. Todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Todos eles pertencem a Jesus. E muitos, infelizmente, até não dão crédito. Muitos se exaltam, se esquecem do período a qual Deus o ensinara. Quando Deus capacita, quando Deus dá um dom, quando Deus ensina, quando Deus até dá o diploma de aprovado pelos estudos bíblicos, quando Deus ungiu, quando Deus o separou, esquece dos pequeninos da casa do Pai, porque eles têm muito valor, são muito importantes, porque são os pequeninos da casa de Deus. E quando Paulo vai dando escrito, antes o membro do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo. E se eles honram, se esses honramos, muito mais e o que nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que
em nós são mais honestos? Não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tem os membros igual, cuidado uns dos outros. Deus, ele fala, para que cuide do corpo, trazendo para a igreja para que cuide igualmente um do outro. Não tem divisão. Deus não faz acepções ou acepção de pessoas. Deus, ele é Deus, querido. De maneira que nenhum membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e se os seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo. Querido, apóstolo, Deus constituiu na igreja. Conhecemos as escrituras sagradas e observamos os apóstolos de Cristo. Muitos até questionaram a Paulo, perguntaram quem foi que te ungiu apóstolo. E Paulo conta a sua história. Um dos maiores vultos da igreja primitiva chama-se Paulo, porque pregou para os gentios. E os outros que andaram com Cristo ficaram até presos ali. Teve que acontecer algo para que ele pudesse sair. Mas Paulo, quando questionaram a ele, Paulo teve um encontro com Raboni. Quando Paulo estava perseguindo o povo de Deus. E Deus ungiu, separou. O profeta foi lá, botou a mão, o homem já foi falando no mistério. Paulo ficou 14 anos guardado. Paulo foi um apóstolo do Senhor. E apóstolo é o próprio Cristo que unge. É o próprio Senhor que constitui como apóstolo. É profundo isso. E em segundo lugar, profetas. Os profetas são aqueles que ouvem da parte de Deus e passam para o povo. Eles ouvem de Deus e passam para o povo, querido. Ele ouve ali a mensagem e passa. Separado. O profeta paga um preço terrível. Profetas a qual conhecemos nas escrituras. Eu gosto muito de um profeta chamado Amós. Que Amós diz, eu não nasci conjecturando profeta. Nem fui criado na escola. Eu sou nascido de boiadeiro. Nasci no meio do gado. Mas o Senhor, conjecturar, querido, me separou e me constituiu profeta. O profeta, ele ouve a mensagem de Deus e passa para o povo. São todos doutores? São todos operadores de milagre? Um tem a sua função e o outro tem a sua outra função. Deus, ele separou, um Deus deu dom de ministro, de pregar o evangelho. O outro Deus deu o dom de levita, louvar a Deus. Outros deu o dom de sabedoria, de instruir. Deus assim os separou, Deus assim os fez, Deus assim os abençoou. Somos todos membros e fazemos parte
parte do corpo de Cristo. E hoje a igreja é localizada em nações, países, cidades, no nosso país, o nosso povo que serve ao Rabboni, a Cristo, não deve se conformar com as coisas que estão acontecendo neste mundo, querido. Querido, se nós somos ou fazemos parte do corpo de Cristo, somos os membros, a cabeça é Cristo. Se nós andamos e sofremos com Ele, temos que fazer o que o nosso Senhor nos manda. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 13, o verso 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele fala da supremacia da caridade do amor. Mas em Romanos capítulo 12, glória a Deus, Romanos capítulo 12, o verso 1 em diante, diga assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo diz, Deus ele dá a sabedoria, peça, em Tiago diz também, peça, mas Deus ele dá e fala aqui, ó, aquilo que Deus te deu. Tem gente que fica elaborando os planos, a não ser se conjectura. Porque pela graça minha dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensina, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Aqui a gente já vai dando a continuidade, o texto a qual a gente vai lendo. Paulo aqui já nos instruindo, nos ensinando. Se é profecia, querido, faça. Se é ministrar, faça. E quando ele fala sobre a profecia, ele diz, seja ela segundo a medida da fé. Cada um tem um dom. Se você tem esse dom, use-o para a glória do Senhor Jesus. Use-o para a glória do Rei. Para isso, o dom a qual o Senhor ele te dá não é seu. O dom a qual você tem é emprestado. E Jesus ele diz, servo bom, quando eu vier encontrar me servindo, aí vou conjecturar, multiplicar o seu dom. Porque Jesus ele fala de um dom
para que possa ter o crescimento. Mas para isso é para a glória de Deus. A consagração a Deus, a humildade, a fidelidade ao uso de dons. Isso, Deus se agrada da humildade ali. E diz com temperança, filho. Com humildade, com temperança. Faça aquilo que o Senhor, Ele tem te ordenado. Mas é para a glória de Deus. Não é para a glória dos homens. Não é para inverter a situação. É para falar o que Deus manda e ponto final. E ponto final. Somos de Cristo, querido. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Somos de Cristo. E muitos não suportam. Muitos veem o crescimento do irmão, se entristece. Muitos veem e não sabem o preço a qual o irmão, a irmãzinha pagou. E muitos veem até o irmão fraco na fé. Em vez de ajudar, até derruba, empurra. E muitos já não suportam mais aquele ou aquela que tem a sua opinião. Agora a última palavra é a Bíblia. E temos que suportar um aos outros, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, querido, capítulo 4, verso 1, e diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Com toda a humildade, glória a Deus, querido. Com toda humildade. Tem gente que quer pisar no seu irmãozinho. Não faça isso. Paulo aqui nos ensina, imagine, um homem letrado, conhecedor. Paulo dizia, eu aprendi de Gamaliel. Querido, o homem era conhecedor de doutor, bacharelado. E Paulo aprendeu e foi instruído por Gamaliel. E na sua humildade ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oh, querido, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Querida assembleia, não estou dizendo a igreja, estou dizendo a assembleia, a reunião do corpo de Cristo, as igrejas do Senhor, todas elas e as suas denominações. Temos que viver, querido, em unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos, em todos, querido. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu aos dons aos homens, querido. Precisamos nos presentear, ou nos apresentar bem diante de Deus. Quando eu digo nos presentear, querido, quando nós estamos fitos em Cristo,
quando nós estamos buscando, quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. E ele vai nos presenteando, ele vai nos abençoando, ele vai nos honrando, ele vai nos ensinando o caminho a qual devemos andar. E ajudar um para com o outro, abraçar um para com o outro. O seu irmãozinho não é seu inimigo, é o seu irmãozinho. O seu irmãozinho, ele vai habitar no mesmo céu que você vai habitar. E muitas das vezes há um confronto entre os próprios irmãos. Acontece com todos. Acontece com todos. Que serve ao mesmo Senhor. Mas, querido, ainda está tempo de você abraçar aquele seu irmãozinho. Ainda dá tempo de você chegar lá e falar: meu irmãozinho, eu te amo em Cristo Jesus. Não podemos deixar o nosso orgulho reinar mais. Você falou, perdoou, você pode muito bem amar de longe, para que a mão depois possa voltar a se entristecer. Não! Nem queira mais saber da vida do seu irmãozinho, mas ame, porque às vezes está sentado no mesmo banco que você. Aí você pergunta: não é fácil, mas você quer o céu, eu quero o céu. Ele também quer o céu. Se o Espírito Santo de Deus está me usando para você com essa palavra, então ela não cai no chão, ela tem direção certa. E Deus, ele está falando contigo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, filho, filha. Deus, ele é fiel. Precisamos nos apresentar bem diante de Deus. Romanos, capítulo 6, o verso 12 ao 13, diz assim, querido: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Vou aqui abrir um parentesco, querido. Quem foi o homem ou aquele que nunca pecou? Qual foi o homem que nunca teve seus erros? Se hoje seu irmãozinho caiu, a gente tem que dar a mão para o levantar. Porque lá atrás, talvez você até caiu. Ou lá na frente, pode acontecer algo. Não desejo isso, mas que pode até cair. Temos que abraçar, querido, um ao outro. Temos que abraçar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nisso eu estou dizendo um pecado aqui, querido. Está entendendo? De você chegar lá, dar um perdão, isso, aquilo. Porque a língua fere. A língua dos maldizentes fere. Pode até matar. Eu não estou dizendo nem pelos pecados das prostituição, do adultério, do roubo, isso não. Muitas das vezes uma palavra maldita, nisso se inflamou o corpo, de repente aquela desunião, a guerra, a batalha, nenhum olha mais para a cara do outro e estão congregando no mesmo lugar. Deus, ele é fiel para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, querido. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20 diz: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados, querido, por bom preço. E a gente foi comprado pelo sangue de Jesus, puro, perfeito.
A gente foi comprado pelo sangue do Messias. Aquele que se entregou por mim e por ti. E Jesus nos ensina a amar. É muito difícil, querido. Amar é muito difícil. Amar quem nos ama, a gente ama. Mas amar aquele a qual nos machuca é difícil. Mas uma atitude sua, uma atitude minha, uma atitude nossa faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 1 Coríntios capítulo 7, verso 23 diz: Foste comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Repito, querido, foste comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Porque muitos até dizem: não faça tais. Deixe para lá. Não vai lá. Não abrace. Não ame. Quem errou foi ele, quem errou foi ela. Não foi você. E muitos até incrementam. Continua. Matando, matando, matando. E você vai se tornar preso àquilo. Mas não. Perdoa. Perdoa. Você foste comprado pelo sangue de Cristo, que é perfeito, puro, imaculado. O nosso Senhor Jesus nos ensina. Existe, querido, inúmeras igrejas que servem ao mesmo Senhor. Querido, temos que analisar a Bíblia. Temos que andar pela Bíblia. Temos que falar da Bíblia. Se for questionar, questione a Bíblia. Se for retratar, repreender, que vá na Bíblia. Se for ensinar, na Bíblia. Se for dizer, dizer da Bíblia. Aí a última palavra vem de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia nos ensina a ouvir Deus. E Deus revela, fala com um, fala com o outro. E nos ensina. Deus nos dá sonhos. Deus, Ele abre o leque para que nós possamos caminhar. Para que nós possamos prosseguir e andar. Seguir a paz com todos. A qual não verá santificação. Querido, eu preciso desta palavra em minha vida todos os dias. Eu preciso. Nós precisamos, querido. Nós precisamos. Fazemos parte do rebanho de Cristo Jesus, Senhor. Fazemos parte com Deus, querido. Temos que nos amar. Temos que andar, buscar, vivenciar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele é fiel, querido. Deus, Ele é contigo. Amém?